Fala galera do YouTube, aqui é Pedro do canal Moderniza aí e hoje nós vamos começar uma série de vídeos sobre engenharia que vai se chamar Profissão Engenharia. Vamos trazer diversos engenheiros aqui de diversas especialidades que vão falar sobre como foi a entrada na faculdade, como foi o período de faculdade e sua especialidade, qual o mercado de trabalho, quais oportunidades que tem para cada uma. Então hoje a gente trouxe Leandro Zag, engenheiro mecânico, vai falar um pouquinho aqui para a gente da carreira de engenharia mecânica e do trabalho, do mercado de trabalho, da experiência que ele tem na área. Pode se apresentar, Leandro. Bom, primeiro eu quero agradecer, né? Essa iniciativa é muito interessante. E eu, particularmente, quando estava na fase de decidir profissão, escolhi a engenharia mecânica porque eu achei que eu ia mexer com o motor. E depois de um tempo que eu fui entender a grandeza da engenharia mecânica, claro, o motor faz parte também, mas é muito mais do que isso. E é muito legal essa iniciativa de estar direcionando as pessoas que estão na fase de escolha do que é engenharia, o que ela vai ver, como que ela vai trabalhar. Então, parabéns pela iniciativa. Ok, muito obrigado. E também é a mesma coisa para mim. Eu também, quando entrei na faculdade de engenharia de controle e automação, eu achei que eu ia sair de lá fazendo robô. Né? E depois, quando a gente entra, não que a gente se engane, mas a gente vê isso também na grade. Mas não é só aquilo. Acho que a gente cai muito cru, né, sem saber o que o futuro espera a gente, né? Quais matérias que a gente vai estar passando, o que a gente vai estudar a fundo, qual o mercado de trabalho que a gente vai ter disponível no Brasil depois que a gente sair. Né? Porque muitos engenheiros de automação entram pensando que vão mexer somente com automação e acaba caindo numa área de manutenção, às vezes, né? Que é uma boa área, uma área de escolha, porém, às vezes não era aquilo que a pessoa estava esperando quando ela entrou lá na faculdade lá atrás. Né? Então, me fala como que você escolheu a engenharia mecânica, o que você levou mais em conta, quais foram os fatores que te fizeram escolher a engenharia mecânica como profissão. A engenharia mecânica, primeiro eu queria uma engenharia, né? Eu fui pela aptidão, eu gostava muito de física, matemática, um pouco de química, então sabia que eu teria que ser de exatas. E eu fiquei muito em dúvida entre a parte de engenharia mecânica ou a engenharia aeronáutica. Como o campo da engenharia mecânica, o campo de trabalho era um pouco maior do que a aeronáutica, que era mais restrito, eu acabei focando na engenharia mecânica. E a decisão inicial, o drive inicial, foi pensando muito em algo duas coisas, na verdade. Né? Eu era fã de avião e eu era fã de motor. Eu vou aprender a mexer com avião, vou aprender a mexer com motor, vou fazer engenharia mecânica por isso. Foi um drive meio ingênuo na época, né? Mais purista. Mas eu agradeço muito por ter caído de paraquedas, vamos dizer assim, na engenharia mecânica, porque eu sou apaixonado no ramo, na profissão. Muito bacana. E falando agora um pouco do curso, né? Qual foi sua primeira impressão quando você chegou, né, na faculdade? Qual foi a faculdade que você fez? Poderia falar pra Sim, gente? eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia e depois fiz o mestrado na UFRJ. Ah, bacana. Bom, duas faculdades de nome muito bom, né, federais, que têm bons profissionais, bons professores. E assim, qual foi então, fala um pouco da grade, né, grade de estudos que você teve, quais as matérias que você achou mais interessante, quais você teve mais dificuldade, né? Conta um pouquinho pra gente. Tá, talvez essa resposta seja um pouco longa, tá? Mas eu gostaria de dar uma pincelada geral. Primeiro, que acho que todo engenheiro que você chamar, inclusive você vai falar a mesma coisa. Né? Um engenheiro, no fim das contas, é um solucionador de problemas. Sua profissão vai ser resolver problemas, seja através de um novo projeto ou através de manutenção, que você já citou, e etc. A gente aprende a resolver problemas. E a grade curricular, ela nada mais é do que uma caixa de ferramentas de conhecimento. Você não vai saber como usar exatamente quando se formar, mas aquelas ferramentas vão estar disponíveis para você ir se especializando. O engenheiro mecânico é conhecido como um coringa, né, porque ele se dá bem em quase todas as áreas, inclusive fora da engenharia, no setor bancário e etc. Mas focando nas ferramentas, o começo do curso te dá uma bagagem para entender o que é a mecânica de verdade. A mecânica, a definição clássica, é
a relação entre força e movimento. Você vai estudar força e movimento, mas para chegar nisso precisa de uma bagagem de cálculo, você vai passar por vários cálculos que são comuns às engenharias, uma bagagem de física, que é comum à engenharia. Essa é uma parte que muita gente desiste, porque é uma parte que você não sabe muito bem para que está aprendendo cada uma daquelas disciplinas. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de comentar também acontece muito também na engenharia mecatrônica, né? No controle de automação, que foi a engenharia que eu fiz. Muitas pessoas pensam também que vão estudar só computador e também a gente também tem matérias da mecânica, matérias da elétrica e matérias da computação. Então, às vezes a pessoa se identifica mais com programação, às vezes a pessoa se identifica mais com mecânica, né? E acaba já começando a ramificar desde o começo da faculdade. Foi assim comigo. Acredito, não sei se foi assim com você, Leandro. Sem querer te cortar, mas Não, puder comentar também o que você já foi tendo, assim, se identificando com algumas matérias e seguindo para a carreira no futuro, ou foi assim, depois que você terminou a faculdade, que você decidiu escolher uma carreira? Muito da bagagem que eu consegui na faculdade acabou direcionando depois. Ah, Mas eu não o que eu mais fiz na faculdade foi trabalhar com a parte de aeronáutica, né? Eu entrei para a equipe de aerodesign, fiquei desde o quarto período até o final da faculdade na equipe de aerodesign e não trabalhei com avião depois. Né? Mas a bagagem de resolver problemas, de programação que você citou aí, eu acho essencial para todas as engenharias no dia de hoje. Né? Que a pessoa, aquele que está fazendo a engenharia, se aprofunde um pouco em programação, porque tudo que você vai aprender de bagagem na engenharia pode ser traduzido em programação e pode te ajudar muito a resolver problemas que o pessoal não tinha esses recursos antigamente. exatamente. São quais outras matérias que você, assim, mais específicas, vamos falar assim, depois que você teve a base do cálculo, a base da física, quais outras matérias você passou, né, na faculdade, o engenheiro de mecânico faz mais específicas, vamos dizer, e que você teve dificuldade ou mais afinidade? Então, nessa interação entre força e movimento, o engenheiro mecânico vai ver estática, vai ver a parte de resistência de materiais, mecânica dos sólidos, a gente chama de mecânica dura. Vai ver a parte de mecânica dos fluidos, que é mais ou menos a mesma coisa, mas quando você trata com sólido e sólido deformável, são algumas equações que se aplicam. Quando você passa para fluidos, são outras. Mas, tem até no futuro uma outra mecânica que junta tudo isso, que é a mecânica do contínuo. Isso é quando a pessoa vai querer se especializar. Né? E tem as disciplinas de fabricação, que muita gente gosta muito. Né? Então, o cara vai ver a usinagem, vai ver como funciona um torno, vai ver os processos de conformação, para estar atuando na indústria, projeto de máquinas, pode atuar na parte de refrigeração, tem a engenharia do frio, né? A engenharia térmica. É um campo muito amplo mesmo, a engenharia mecânica. Muito bacana. E, assim, fala então para a gente um pouco agora do mercado de trabalho. Brevemente, não precisa ser nada específico, mas assim, poderia falar um pouco da sua carreira, como você se posicionou no mercado, onde trabalhou, onde trabalha? Sim, com certeza. A atividade extracurricular, eu acho que ela é essencial. E eu consegui sair, eu e mais dois amigos, dois grandes amigos, conseguimos sair da faculdade já empregado, porque estávamos no aerodesign e na época, tinha olheiros, entre aspas, né? Tinham empresas que procuravam equipes que estavam se destacando nas universidades, que ganhavam um campeonato ou outro, para contratar. Eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar numa empresa chamada Radix, fiquei lá cerca de um ano. Uma empresa muito bacana, todo ano está ganhando prêmio de melhor empresa para se trabalhar. Tem amigo meu que continua já há 13, 14 anos, está na mesma empresa, né, já assumindo cargo de gerência. E depois eu entrei na Petrobras como concursado, fiquei um tempo na Petrobras, até que eu resolvi sair, aderi a um programa de demissão voluntária, me juntei ao antigo sócio meu, Marcelo Acorce, que faleceu esse ano, para começar uma empresa que é a ETM, Energia e Turbomáquinas, onde eu estou até hoje. Muito bacana. Mas então, assim, só para a gente entender, né, para os leigos aqui, o que seria uma turbomáquina? Qual o tipo de serviço que a sua empresa presta? Como que a gente pode definir isso? A palavra turbo tem a ver com rotação, né? Então, resumindo bem, tudo que gira pode se enquadrar em turbomáquina.
Na indústria, a gente chama turbomáquina aqueles equipamentos rotativos que têm mais criticidade. Então, são turbinas a gás, que têm plataformas de produção de petróleo, compressores centrífugos, que são grandes compressores também em plataformas, bombas, grandes bombas, tudo isso se enquadra como turbomáquina. Bacana. Só dando uma pincelada também na área de petróleo agora, que é onde eu trabalho até hoje, né? A gente está sempre lidando com equipamento, máquinas, motores, geradores, né? Que são tanto feita a manutenção por engenheiros, quanto o design, né? Então, o que eu acho super interessante, né, da engenharia mecânica? Ele, como você falou, é o outro Coringa. Ele é o Coringa. Ele pode trabalhar tanto por exemplo, nos propulsores da plataforma, quanto no gerador da plataforma, né? E assim, por diversos motivos, o engenheiro mecânico é solicitado ali. Onde tem um esforço, onde tem uma máquina que é mais complexa, um motor com partes ali que possam ser desgastadas, o engenheiro mecânico está ali ou para dar manutenção, ou para ajudar a melhorar, né? Ou para fazer um upgrade. Então, eu acho super interessante, né, em todas as indústrias se aplicar, né? Porque se a gente for ver, engenheiro mecânico pode trabalhar na automobilística, pode trabalhar na aeronáutica, como você falou, na engenharia mecânica pura, na engenharia mecânica de máquinas, vamos dizer, desenvolvimento de máquinas. P&D pode ser pesquisador, né? Pode trabalhar para grandes empresas aí, vamos dizer, empresas de máquinas agrícolas, máquinas, tratores, caminhões, né? Eu fiz um estágio até na Volkswagen Caminhões e Ônibus lá em Resende, Rio de Janeiro, que tinham vários engenheiros mecânicos, né? Especializados cada um numa parte. Então, assim, eu acho uma área fantástica. Tem todo respeito assim dos outros engenheiros, né? Porque é realmente uma dificuldade se formar, né, na engenharia mecânica. Passa por bastante matéria difícil, né? Nem todo mundo passa em tudo. A gente sabe como é a engenharia. E nem por isso a pessoa deixa de ser competente, né? Não é porque repetiu uma. Isso eu queria falar também, né? Porque muitas pessoas pensam, nossa, mas você repetiu uma matéria, se considera às vezes incompetente naquilo, mas não é. Às vezes você não estudou o suficiente para chegar naquele nível. E depois você passa nessa matéria, você vê como aquilo ali foi necessário para você. Né? Eu tenho exemplo de vários amigos que foram assim, são grandes engenheiros hoje, que na época tiveram algumas dificuldades em algumas matérias e depois deu tudo certo. Né? E assim, pegando o gancho do Coringa de novo, né? Tem um amigo que costuma falar que a engenharia ela é uma forma de abrir a cabeça à machadada, né? E eu acho muito interessante essa frase, porque não é sobre a matéria especificamente, mas é sobre a forma de construir a cronologia do pensamento para a solução de problema. E é por isso que chamam o engenheiro mecânico de Coringa, porque essa cronologia, pelas dificuldades que você já citou, essa forma de pensar, ela fica muito organizada. Você consegue ter uma sequência lógica e isso é muito bem aproveitado por outros setores, por exemplo, o setor bancário, o setor de investimentos, que gosta muito de contratar engenheiros mecânicos também. Né? Exatamente. A engenharia, né, tem disso, né? Você não aprende só cálculo, você não aprende só a física ali, você aprende a pensar também. Né? Eu acho isso muito bonito até na engenharia, né? A gente acaba, como você disse, aprendendo a pensar de alguma forma, de uma forma diferente, para resolver problemas do dia a dia. Às vezes você não tem nenhuma ideia, nunca mexeu com aquilo ali. Porém, como você tem um estudo ali de engenharia por trás, você começa a puxar ali, pô, isso aqui é similar àquilo que eu estudei na faculdade. Começa a fazer analogias, né? E chega às vezes na solução de um problema que você às vezes nunca nem estudou. Então acho muito bacana. Com certeza. E uma outra coisa interessante é que a carga de pressão psicológica que você passa pela faculdade, né, fortalece muito para resolver problemas rápidos. Eu lembro de uma passagem de você me contando, depois se puder contar para o pessoal mais rápido, quando você entrou na empresa, que os caras, 5 horas da manhã, te davam um manual de algumas centenas de páginas para ler e resolver um problema. Né? Bom, vou contar essa então, que é interessante. Foi durante o processo seletivo, né? Um processo seletivo para uma empresa grande, uma multinacional, e a gente fez uma entrevista o dia inteiro, né? Teve um bate-papo, depois teve um jantar sem pretensão nenhuma. No final do jantar, né? Chegaram com uma apostila em inglês, para a gente recém-formado, nem todo mundo tinha um inglês fluente, né? Inclusive o meu não era
dizer, aquela mil maravilhas, né, vamos dizer. E beleza, é o seguinte, galera, tá aqui a apostila, a prova é 5 da manhã. Então, estuda aí que amanhã cedo a prova vai ser sobre isso aqui. Então, olha só, você é atirado num problema totalmente adverso, né? Uma apostila grande para você estudar em pouco tempo, numa língua diferente da sua, que não é só uma língua mãe, né? Ter que fazer uma prova sobre aquele conteúdo, todo mundo se abala, né? Todo mundo fala, meu, e agora? O que eu faço? Vou ter que aprender isso tudo, não vai dar tempo. E o que é o legal? Você tem que fazer algumas escolhas, né? Vou estudar tudo passando de olho, e aí depois se cair alguma coisa específica eu vou correr o risco de não acertar quase nada. Ou vou estudar bem o máximo que eu conseguir, e o resto eu não vou estudar e vou zerar o resto da prova. Olha só, quantas escolhas que você tem que fazer num problema, entre aspas, simples, né? Você escolhe uma apostila. Então, muita gente faz essa escolha. Não, eu vou estudar bem uma parte e depois vou acertar isso. E depois o resto não vou errar tudo. Outras pessoas já preferem dar uma passada de olho em tudo para se cair, ser mais generalista, né? E o que é o mais legal, cara, disso tudo é que a empresa ela não quer saber como você estudou e nem te cobra a nota. A nota nem é tão importante. O que é importante, as questões desse processo seletivo foram abertas, foi como você explicou aquilo ali. O que você leu, se você teve tempo de passar o olho em tudo, se você soube um problema mais específico. Então a nota realmente não era tão importante. O importante era a sua argumentação. Porque todo mundo sabia que aquilo ali era algo muito específico e totalmente fora do que você estudou, né? Então eles queriam aprender, saber na verdade se você sabia se virar ou não. Esse que era o propósito da entrevista, né? Foi super interessante. Com certeza. E a gente na faculdade, pelo menos acho que na nossa época, não sei como é que é o pessoal hoje, mas passa por várias noites sem dormir estudando para uma prova no dia seguinte, né? Isso não é incomum. Na verdade, isso é até mais comum do que deveria ser na engenharia como um todo. E no dia a dia de trabalho, falando um pouco do meu trabalho, que também é na parte de óleo e gás, muitas vezes você está num embarque para resolver algum problema específico, o equipamento dá problema na madrugada, os caras batem lá no seu camarote 2 horas da manhã e você tem que se Acordar virar, para ir lá acordar e se resolver. virar, né? É bem por aí. Então, cara, muito obrigado. Eu acho que a gente podia fechar aqui agora falando o que você espera do futuro da engenharia mecânica daqui para frente, né? Qual conselho você daria para uma pessoa que queria fazer a engenharia mecânica, que está pensando em fazer engenharia mecânica, e quais as dicas que você acha importante para a pessoa entrar e ser bem sucedido na engenharia? Bom, eu acho que a dica para entrar e ser bem sucedido é muito foco. Eu recomendo fortemente atividade extracurricular, não fica só na grade normal, faz um aerodesign, faz um Baja, faz uma equipe SAE, que são atividades onde você vai colocar a mão na massa. Na faculdade você já está usando onde usar aquelas ferramentas da faculdade. O futuro, eu acredito que ele é muito bom, é uma área que tem déficit de profissional, falta pessoas para a engenharia mecânica e acredito que a questão da digitalização muitas vezes não condiz com o que é engenharia mecânica, porque a engenharia mecânica ficou algo muito clássico perto de todo esse digital. Então, as pessoas migram para engenharias, por exemplo, você falou de automação e controle, uma mecatrônica que envolve um pouco de eletrônica misturada com mecânica, e a mecânica fica um pouco mais de lado. Pelo menos essa é a minha visão, tá? O pessoal não me bate depois, posso estar sendo injusto, mas no meu meio de trabalho eu vejo que a mecânica está um pouco em extinção, e isso é uma vantagem, porque o que está em extinção são pessoas interessadas na engenharia mecânica, mas não está em extinção as empresas que precisam de engenheiros mecânicos, os problemas que a engenharia mecânica resolve, as áreas que têm a ver com engenharia mecânica. Então, quem migrar para essa área, eu acredito que vai se dar bem, né? Tem uma boa chance de seguir uma carreira brilhante aí. Show de bola! Então, só para a gente fechar aqui, eu queria puxar esse gancho, né, de fazer os trabalhos extracurriculares, dizer que
Canal Moderniza aí vai cobrir a guerra de robôs. Assim que tiver uma guerra de robôs, nós vamos estar indo lá, vou tentar acompanhar a equipe da minha faculdade, né, que é a Wire, lá da Unifei. Então, não deixa de seguir, não deixa de acompanhar o canal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilha com outras pessoas que estão pensando em fazer engenharia, com aquele amigo seu que gosta dessa área de exatas e às vezes está meio indeciso, né? Essa série de engenharia vai sair sempre episódios a cada 15 dias e vamos mantendo aí cada vez uma engenharia e vamos também desvendando, né, os mistérios aí que tem por trás, né? Quebrar um pouco esse medo da turma, né? Pô, engenharia, eu não vou fazer engenharia, é muito difícil, não é para mim. Não, não é, pessoal. Todo mundo tem a capacidade de fazer uma engenharia, basta do seu esforço, como você falou mesmo, Leandro. Basta o foco, né? Nada vem de graça, galera, né? Não existe outra coisa. Tem que estudar, tem que ter o foco e estudar de forma inteligente, né? Sabendo focar nas matérias que são melhores, nas matérias que são, assim, pelo menos eu vejo a base, né? Quem faz uma base boa de cálculo, de física, né, de mecânica, depois nas matérias específicas, tem muito menos dificuldade, né? O cara já sabe fazer aquela conta, agora ele só está aplicando a um problema, né? Resolvendo um problema de outra dimensão. Então, mais uma vez eu digo aí, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, assina, coloca aí o sininho de notificações e vamos nessa, moderniza aí.